Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. E aí, depois do final de semana, dos primeiros jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho e também meio de semana aí de Libertadores para a dupla Grenal. Confira aí os destaques do programa de hoje. Grêmio empate em Juí. Renato disse que faltou tesão para o Grêmio ganhar. Grupo se representou hoje à tarde e já projetando aí o jogo diante da Universidade Católica no Chile na próxima quinta-feira. Jeromel está de volta aos treinamentos, mas não tem presença garantida no jogo lá no Chile. Inter encaminhou sua classificação para a final do Gauchão, vencendo o Caxias ontem por 2-1. E na semana de aniversário do clube e também do estádio Beira-Rio, tudo agora é Libertadores da América. E a novidade pode ser D'Alessandro, que se recupera de uma lesão muscular. E hoje também, Vitor Cuesta prorrogou seu contrato até 2021. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, sempre animadíssimo. D'Alessandro é uma presença patrocinada pelo entusiasmo, pela emoção, porque ele emociona os dois lados. Então ele vai jogar os 90 minutos. Ainda mais um jogo emblemático contra o River e tudo mais. Ângelo Garbassi, o polêmico e irreverente Ângelo Garbassi. A torcida do Inter vai ficar brava comigo. Mas nada do Grêmio? Fala um pouquinho, já falou do Grêmio, quem sabe tu chama alguma coisa do Grêmio aí. Essa história, tu que gosta... Faltou tesão pro Grêmio, segundo o Renato? Eu não cheguei perto do troço dos caras. Então tu só vê... O jogo tu não viu, então... Eu estou compartilhando. Gostasse aí da derrota do Caxias, certamente, como torcedor do Juventude, né? Gostei da derrota, a gente sempre gosta da derrota do Caxias, mas que o Internacional continue entregando a bola para o adversário jogar até o Caxias. Pois é, e não aproveitaram. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você, né, participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, sua pergunta, sua mensagem, e aí fazendo o programa conosco. Também é importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, no Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Amanhã estaremos completando 9 meses no ar, então é importante que você faça isso. Também tem o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 65 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Bom, mas o Grêmio ficou ontem no empate. Os dois times que jogaram com equipes alternativas, evidentemente, tanto o Grêmio como o Inter, né, projetando aí os jogos de meio de semana, jogos decisivos para a dupla Grenal em termos de Libertadores da América. O Grêmio, segundo seu técnico, Renato Portaluppi, diz que faltou tesão para chegar à vitória. Confira aí. Eu acho que valeu pela luta, né? Mas o meu aborrecimento foi que a gente não teve, digamos a palavra certa, né? Que eu já falei para eles no vestiário, o tesão de fazer o gol. Então, numa semifinal de campeonato, você não pode querer inventar. Você tem que fazer o simples. O simples do futebol, ele é bonito. O gol bonito não vale 2. O gol vale 1 gol, sendo ele de qualquer forma. Então, nós tivemos 2 grandes oportunidades no segundo tempo. E, infelizmente, a gente não aproveitou. Pois é, rapaz. Imagina se o Celso Roth diz uma coisa... O Renato pode, né? O Renato está terceirizando já um tempo aí. Esse ano ele começou a terceirizar a responsabilidade. Isso é perigoso. E não era assim. Eu outro dia disse, olha, começou a vencer o prazo de validade do Renato. Cara, não é isso aí, velho. O Renato nunca disse isso dessa forma.
seria muito melhor que ele cobrasse do departamento médico ou do preparador físico as lesões que os jogadores do Grêmio sofrem. Esta falta de tesão foi num jogo só e as lesões acontecem no mínimo uma por jogo. Então, este eu acredito que seja um equívoco e sério do Renato. O Grêmio jogou lá em Juí com o que tinha que jogar mesmo, com um time de reservas. Vai passar pelo Juí. Não, eu acho claro, não tem a chegada final, não. E a última não grande, tem, não quero é fazer uma justiça aqui, a última grande presença do São Luís no Campeonato Gaúcho foi com o Cassiade treinador. Foi que o São Luís chegou a decidir o título e eu acho que com o Grêmio mesmo. Então, foi com o Cassiade treinador. E o São Luís foi longe demais até agora. Começou o Campeonato Gaúcho perdendo, tomando goleada, indo mal, depois se recuperou, mas está bem. Agora, o Grêmio, sem dúvida nenhuma, o Renato está brincando muito com essa questão de escalar o time. Está deixando muitos jogadores muito tempo fora do jogo. E uma outra questão que existe é a seguinte: já está definido que o Viseu é o terceiro atacante. E ele teve 1/10 de oportunidades para jogar do que teve o André como atacante do Grêmio. E que ainda não deu resultado. Então, a zaga do Grêmio é um outro problema que está surgindo aí. O Grêmio tem uma preocupação em relação a esse jogo contra a Universidade Católica. A zaga do Grêmio vai ter as informações com o Guilherme. O Grêmio se deu mal em 2 ou 3 competições, ele que não tinha alteração. E não é que não se soubesse. Faz 1 ano que vem se dizendo, e o Grêmio sabe e anuncia que vai contratar um zagueiro e não contrata. Darcy, a tua visão sempre foi além do alcance, né? Tu sempre fosse te caracterizar por ser um repórter que nos teus próprios questionamentos, em cima, ao final do jogo, depois de um treino, sempre vislumbrava uma situação seguinte, projetava lá na frente. Eu, diante da minha, digamos assim, da minha visão não tão distante, assim, não tão longa assim, eu vejo o Renato apenas como, além de um grande técnico, de grandes resultados, enfim, mas como um criador de casos. Não. Ele cria os fatos, em geral, era para proteger seu próprio grupo de jogadores. Isso sim, ele sempre tira o foco os dois lances aos quais ele se refere ontem, ficando exatamente na partida de ontem, os 2 lances aos quais o Renato se refere do jogo de ontem, não foram lances tão fáceis assim. São lances que a bola vem quebrada e que os meninos dentro da área, o primeiro foi o PP, se não me engano, tenta dominar a bola com 2 zagueiros pressionando. Não são lances de fácil conclusão, assim como ele está dizendo, que tem que simplificar. Mas cabecear como se a bola está abaixo da linha da cabeça do cara? Ele quis fazer jogar. Não, então, Fábio, ele é um criador de fatos. Não é. Isso aí é... Que geralmente ele é em favor dos seus atletas. Agora o que ele quer é dar porrada. Isso é que chama atenção. Esse é o detalhe. Isso é que chama atenção. Esse é o detalhe. O Renato, sempre quando o Grêmio não vai bem, ele tira o foco. Ele protege seus jogadores, tira o foco, cria uma outra situação. Isso é uma característica. Agora, o que tem chamado das últimas vezes é exatamente, ele tem colocado para cima dos jogadores. Qual foi o jogo passado, o retrasado, que ele fez uma declaração meio que também empurrando para o jogador? E essa dizer que não faltou tesão, olha... Não, isso... faltar tesão é uma coisa... Ele até tem razão. Faltar tesão é uma coisa muito grave. Faltar tesão é não ter vontade de trabalhar. Pois é uma coisa gravíssima isso. Gravíssimo. É gravíssimo. Não, mas ele é esperto e malandro, Renato, porque ele dá uma declaração dessas, porque quem está jogando é o time reserva. Apesar que o cara tem que ter um plantel na mão. É o grupo. Tem que ter um plantel na mão. Agora, eu gostaria de ver se fossem os 11 titulares acostumados a jogar, se ele iria dar a mesma declaração. Ele já fez isso de uma outra maneira no grupo que foi... Na derrota contra o Libertad. Na derrota contra o Libertad foi o time titular. Ele disse de outra maneira. Não, ele culpou os jogadores. Ele passou para cima do time. Se pudesse substituir os 11. Mas não jogar nada é uma coisa. Não, eles têm jogadores que estão mal. Não foi isso aí. Eles têm jogadores que estão mal, tem jogadores que não estão rendendo. Ele disse que pudesse não jogar nada. Não foi isso, Garbassi. Ele disse que tem jogadores que estão mal, jogadores que não estão bem. Preguiça. Claro, isso é gravíssimo. Esse é o problema. Isso é gravíssimo. Esse é o problema. Uma coisa é não jogar bem. Outra coisa é tu te encolher. Bom, e também tem que falar a verdade, né? Esse jogo lá no Chile, eu acho, continuo me dizendo, não devo ser opinião sozinha, mas eu acho que é o jogo que decide o ano para o Grêmio. Mas é óbvio, o próprio Grêmio... Não, decide o ano. Não, parei um pouquinho. Não, o ano não.
O ano? Não, o que isso? A Libertadores. Isso é Libertadores. O Grêmio tem Copa do Brasil, Mas tem esse Campeonato O Brasileiro. grande objetivo é Libertadores. Claro. Que é somente a Esse é o objetivo. A Libertadores. Libertadores. Que é somente A Libertadores. Sim, mas a Libertadores é o que o Grêmio está disputando de mais Não, importante. mas o Grêmio até, ou seja, a gente comentou isso aí. Se por um acaso o Grêmio vier a ficar fora da Libertadores, o foco do Grêmio vai ser todo o Campeonato Brasileiro. Sim, mas isso é o mínimo que ele pode fazer. Não, e vou te dizer mais, não vai ser nem o brasileiro, vai ser a Copa do Brasil. Não, o a Copa do brasileiro Brasil o vai Grêmio depois. conquistou recentemente aí. Darcy, e além do que, o Internacional disputa a Libertadores e está bem melhor que o Grêmio até o momento, né? Pode reverter isso, nessa fase de Dependendo do classificação, resultado amanhã, mas a passa Libertadores contra a é fase. vida ou morte para qualquer um dos dois. Agora o Grêmio Porque não os pode dois perder. estão O Grêmio não participando. pode perder quinta de jeito Isso nenhum. acontece uma vez a cada morte Não do bispo. pode perder. Uma partida desse não pode perder, no mínimo empatar. No mínimo, É e que o ainda para Grêmio- correr risco. Ainda mais se o Internacional classificar nessa semana. O Grêmio já. chegou numa situação, o Grêmio já vai para o jogo da quinta pressionado pelo resultado de Porto Alegre. Se o Inter for bem, pressiona o Grêmio ainda um pouco mais. Sim. E o Grêmio deixou, que ninguém embretou o Grêmio nessa situação, o Grêmio se deixou levar para essa situação. O Grêmio ofereceu essa situação para os inimigos. Foi. Claro, o Grêmio perdeu em casa. Perdeu em casa pro Libertad? Sabia que precisava de zagueiro, não contratou zagueiro. Entendeu? Pois é, Darcy, mas essa questão do Tá zagueiro é jogando muito Centro Alegre, relativa. Porto Alegre. É muito azar tu se lesionar todos os zagueiros do Não, Grêmio. mas o Grêmio tem Não, três é muito zagueiros. azar se muito fosse. azar. É muito azar se fosse nessa semana. Tem três mas isso zagueiros, faz não um tem ano que vem acontecendo. Tem 3 zagueiros apenas e não tem um zagueiro de categoria de base. O ano passado, quando foi decidir a Libertadores, jogou o Bressan. Então tem algumas coisas que estão bem claras. Não, o que mais me chama a atenção assim no Grêmio, e a gente já está aí indo para no mês de abril, são 4 meses, né? Que as contratações que o Grêmio trouxe, e foram grandes contratações, foram contratações aplaudidas, o Felipe Viseu foi uma. Tá? Foi. Tardelli. Foi. O Tardelli ainda não jogou, mas dá um início outro ainda. ritmo. Não, mas Mas o talvez Montoya, hoje jogou a grande o Montoya, Não, o Felipe Viseu. O Montoya, eu discuti o Montoya. Pois o é, Felipe mas- Viseu eu acho uma boa contratação. Só que ele foi o escolhido para ser o Bressan do ataque. Os caras estão fazendo isso com ele. Eu ainda vou ter que botar uma viseira para achar o Viseu em campo, né? Porque não consegui. Mas essa é brabo. É bravo. Eu tenho que botar uma Essa é viseira brava. para achar ele em campo. É bom jogador. Não consegui encontrar. É bom Mas ele é a jogador. mesma viseira É que bom tu usa para achar o D'Alessandro em campo também. É bom né? jogador. Agora não, ele já esteve em campo, agora não. Agora, É bom não, jogador. para Tu eu vê o- concluir. Tu vê o Viseu jogando e vê o Jael, tu sabe quem é atleta, quem é jogador de futebol e quem não é. Mas ele, Sabe o quem é outro foi mais útil, né? Não, mas Hein? O Jael foi mais útil. O Jael deu passe, o Jael fez gol, o Jael Só um lutava pouquinho, mais. só um depois pouquinho. de 5 Só um anos. pouquinho. O momento do Grêmio era outro. A mecânica do Grêmio era uma. A resposta que o Grêmio dava em campo era outra. Hoje o Grêmio não está tendo essa resposta e não está dando essa Eu resposta. nem que sei deve- se para a mecânica do Grêmio, para dar certo, não sei se o Grêmio não deveria retroceder e voltar um pouquinho atrás, sabe como? Jogar só com cara de movimentação na frente e colocar, Mas quem o Grêmio- sabe, mas quem o sabe Grêmio- eu não colocar sei o que Diego jogo tu- Tardelli. Mas eu não sei que jogo tu vê. O Grêmio, exatamente isso aí. O Grêmio hoje é toque de bola, onde vê toque de bola, é toque de bola, mas sem nenhuma produtividade. Tem jogador se batendo, se pichando. Mas o Grêmio, qual era a característica do Grêmio? Qual era a característica do Grêmio? O Grêmio é tocar a bola e entrar A no característica do Grêmio eram os volantes, os meias, colocar o pé na área e fazer gol. O Grêmio não tem mais isso. E isso o Renato sempre deve dizer. Eu quero meus meias, eu quero meus volantes com o pé na área. Mas qual volante fazer gol? Mas o Michael fazia o Michael, gol. quantos O gols Arthur o Michael fazia fez? gol. Michael fazia cruzada. Para, cara. Tu não vai fazer gol todos os jogos, mas tu tá na área. Olha aqui, ó, o Michael, fazer gol. o que está fazendo nas últimas partidas. Garbaschi, se eu vamos tiver de um novo, pouco de vamos forma, de eu vou novo. fazer. Depois, Bolinha vem pra cá, bolinha vem pra lá. cá, Garbaschi, vamos de novo. Parece que não, depois tu diz que eu brinco contigo. Eu tô falando no Grêmio aquele que tinha produtividade. Eu não tô falando desse Grêmio. Eu não tô falando desse Não, o Grêmio. Grêmio de uma meia dúzia para trás, eu tô vendo que o Grêmio não é o mesmo Grêmio. Mas é isso que eu tô dizendo, Então, Garbaschi. eu estou te dizendo É o isso seguinte, que eu tô e dizendo. o que eu disse aqui no programa? Que estava na hora, eu disse aqui no programa, estava na hora do Renato rever o negócio das ovelhinhas.
Uma delas é o Maicon, que não está jogando nada. Não, mas não tem nada disso. Aí diz que ele é o craque de bolinha para cá, bolinha para lá. Mas não vejo mais que Mas isso. vamos de Grêmio novo, tem que jogar. O Grêmio sempre jogou no toque de bola. O Grêmio, quando o Renato assumiu, fez o Grêmio ser vertical. Você dizia que o... Mas não é mais, né? Mas essa qualidade que caiu, Garbaz. É ciscador. Não tem produtividade. Não é ciscador, Garbaz. Não tem produtividade, exatamente isso. É bola para um lado. Antes o Grêmio tinha produtividade. Os volantes chegavam na área, botavam o pé na área, faziam o gol. Hoje tu não tá vendo esse Grêmio. O Grêmio tem esse jogo. O problema do Grêmio é o seguinte. É que o Grêmio mudou o time. O Grêmio muda o time a cada 6 meses, o Grêmio faz um time diferente. Eu entendo que o Maicon e o Matheus Felipe têm que ser os dois jogadores... os dois volantes do Grêmio, tem que ser esses dois aí. O Felipe Viseu joga no meu time. Mas o que parece... Como ele não vai jogar, eu colocaria então o Tardelli como um jogador avançado, né, com o Luan e os dois meninos pelo lado do campo. Tem que jogar com o Everton pelo lado esquerdo. E pelo lado direito o Montoya, porque não tem outro jogador. Não, eu botava o Alisson. Aliás, o Alisson. Eu botava o Alisson no lugar do Montoya. Porque o Montoya é mais, vamos dizer, um jogador de retaguarda. Esqueci do Alisson. O Alisson centro médio, o segundo homem. O Alisson marca, sai, apoia. O Alisson tem que entrar no time. Faz mais do que fez o Ramiro por aquele lado. É que o Grêmio, para conseguir fazer esse encaixe, a gente fica imaginando um time com ou torto para um lado ou torto para o outro, sendo que aparentemente o que está fazendo a peça que está sobrando no time do Grêmio agora é o Luan. Como é que tu vai abrir mão de ter um centroavante? Eu acho que não pode abrir mão de ter o Viseu lá. Porque o Tardelli já não tem mais a característica de trombar dentro da área, mas ele pode ser muito útil vindo de trás com a bola. O Everton tu não vai mexer porque vive mesmo que não seja o mesmo, é um jogador. Não é o mesmo o Everton. O Everton é jogador de seleção brasileira. Por que não dá mais dinâmica no meio de campo? Porque não é implicância pessoal, por amor de Deus, não é isso, mas por que não dá mais dinâmica no meio de campo? E qual é o motivo para não escalar o Matheus Henrique, que todas as partidas ele está jogando bem? Me deu um motivo para não botar no time. O Matheus Henrique? Esse é o ponto que eu estou querendo chegar. Sai o Maicon. Não, ele tem que jogar ao lado do Maicon. Eu botava o Michel e o Matheus Henrique. Abertinho, tu toma 3, 4, fica abertinho. Não, ele sabe voltar. O Michel é até mais zagueiro. Joga mais retraído. Agora o Maicon é um jogador que bota o pé em cima da bola, dá o passe, faz o lançamento. É saída de bola com o Maicon. Não, eles têm que jogar. Ele e o Matheus são os dois jogadores. O Matheus não sabe ter saída de bola? Mas são os dois. Os dois têm que jogar. O Grêmio sempre jogou com dois, Garbaz, saída de bola. Dois que sabem jogar. E vai botar Maicon e Matheus? Sim, os dois que sabem jogar. Aí não entra ninguém pela direita lá. Não, lá aí não tem lugar para Alisson, para ninguém. Não, lá entra o Alisson para fazer aquele corredor. Aí vai ter 11. Vai ter 11. Então, vai ter 12. Vai ter 12. Porque olha o meio de campo. Olha aqui, ó. Michel, Maicon e esse guri, o Matheus Henrique. Depois na frente tem... Michel, tu fala? O centro médio, Não, no meu time não joga com esse... não joga? É Matheus, Maicon, é o Alisson, é o Luan, aí fica muito alegre. O Everton e na frente... Mas o comandante está dizendo que o time fica muito alegre. Então tu quer fazer... Alegre da maneira que tu quer botar. Eu quero tirar o Maicon, eu quero botar o Matheus Henrique, que ele vai... Mas tu não pode abrir mão do Maicon, Garbaschi. Por quê? O Marca é saída de bola. Mas ele não está jogando nada, rapaz. Quem é? Todo mundo está vendo que ele não está jogando. Faz uma meia dúzia de partida que não joga nada. Ele só está dando toquezinhos de arreto. Que nem tu falei, que nem tu criticava o Rodrigo Dourado. Vamos lá. As informações do dia de hoje, o Grêmio que se prepara, se apresentou, o Grêmio que viaja amanhã, né? Onde tem esse jogo decisivo lá no Chile, quinta-feira. Só que eu terminei a escalação, eu não tenho. Sim, mas o Tardelli, ou seja, o Tardelli ainda se condições de 90 minutos, ele teve num jogo aí, foi contra o Juventude, aí que ele atuou 90 minutos, né? Agora esse é um jogo que vai exigir muito mais. Ele entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, olha que ele entrou com ele. Ele teve uma partida que ele saiu jogando, que ele iniciou a partida aí jogando 90 minutos. Mas essa é uma exigência grande, né? Ele tinha pedido 30, 40 dias para ter condições. Só que já passou, né? Já passou. Mas vamos às informações. O Ricardo lá no Palmeiras está jogando.
Vamos às informações do dia aí, dos informações de hoje, do dia de hoje do Grêmio, com o repórter Guilherme Paz. Aqui no Grêmio foi um dia de virada de página. Depois do empate na noite de ontem diante do São Luís, um 0-0 com uma equipe alternativa fora de casa, Renato foi muito enfático. Disse que faltou vontade, faltou tesão dos jogadores para construir a vitória. Mas a grande preocupação do Grêmio não é essa, já que uma vitória simples em casa no próximo domingo garante o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. A grande preocupação é com a Libertadores América, Universidade Católica do Chile, na próxima quinta-feira às 19 horas, fora de casa. Na competição, o Grêmio não vai bem. 1 ponto em 6 disputados, um empate, uma derrota em casa. Para o lateral direito, Léo Gomes, na coletiva de hoje à tarde, disse que o Grêmio não precisa fazer nada de diferente do que já vem realizando. Porque contra o Juventude, contra o São Luís, os últimos 2 jogos que o Grêmio não foi efetivo, não fez gol, os 11 jogadores das equipes adversárias jogaram atrás da linha da bola. E contra a Universidade vai ser diferente. O Universidade vai ter que propor o jogo e assim o Grêmio terá espaço para atacar e construir a vitória. Uma das dúvidas para o jogo é o zagueiro Jeromel. Ele que não atua pelo Grêmio há cerca de 15 dias. Treinou normalmente hoje, mas como esse setor está tendo improvisações nas últimas rodadas, jogando até o Bruno Cortez, lateral esquerdo, como zagueiro, é uma preocupação. Michel estará à disposição de Renato, caso precise. Aqui, do CT Presidente Luiz Carvalho, com as informações do Grêmio, Guilherme Paz. Pois é, eu acho que essa é a grande preocupação. Na realidade, o Jeromel, ele treinou hoje, como o Guilherme nos passou as informações aí, mas ele fará um novo exame de imagem amanhã, né, para avaliar a recuperação, né? Ele não tem presença assegurada. E a gente sabe que uma lesão muscular, voltar uma lesão muscular num jogo como esse, né? Um jogo, porque é decisivo para o Grêmio, esse jogo é decisivo. Só 15 dias em recuperação, né? Eu acho que é pouco. Depende da lesão muscular. Depende da lesão. Agora o problema é que... Depende do grau. O problema é que as lesões estão acontecendo e não podem acontecer. E tem que ter uma explicação para isso. Chama muita atenção, né? Chama muita atenção. A lesão do... Olha, prestem atenção no que eu vou dizer. A lesão do Marcelo Oliveira não me interessa se ele já teve 55 cirurgias no joelho. Se ele está jogando, se ele está trabalhando, ele precisa fazer trabalho especial para reforço do joelho, reforço da musculatura, preventivo, para que isso não se repita. Se não fizer isso, vai se repetir a lesão. Chama atenção, né, Darcy? Que o departamento médico do Grêmio foi todo alterado ano passado, né? Quem sabe não mudaram os caras certos, né? Pois é. O Grêmio tem um médico que sai carregando o jogador no colo, quando eu imaginei que ele fosse lá para dar opinião clínica sobre o jogador, ou opinião médica sobre o jogador. Mas por que falavam que deveria, e eu ouço há meses, que deveria contratar mais um zagueiro e não se mexer e não contratar? Mas não é questão de não se mexer, Garbasco, é uma questão que já foi dito pela direção do Grêmio. É que hoje, para te trazer um zagueiro, o zagueiro tem que estar consciente que ele vai ser reserva. Mas peraí, essa é uma explicação, Cadu. Mas com todo respeito, todo o respeito que me merecem os dirigentes do Grêmio e os defensores dessa sugestão. O jogador, o atleta, que não quer jogar no Grêmio porque será um reserva, ele está mal informado. Porque nos principais jogos, os zagueiros do Grêmio sempre tem um que está de fora. Ou então jogos da seleção brasileira, ou da seleção argentina. E ainda mais, no Grêmio, ele vai receber o salário em dia, vai receber bem. Então é o seguinte, eu não conheço quem prefira passar trabalho para ficar numa situação. Não é questão de passar trabalho, Darcy, é questão daqui um pouco. Se trazer qualquer um, não adianta nada. Tu tem que ter um jogador de qualidade. Mas não é qualquer um. Tu vai e traz um bom... A Ferroviária de Araraquara tem pelo menos um zagueiro que pode ser contratado. O Caxias tem pelo menos um zagueiro que pode ser contratado. O Bressan era um bom zagueiro. O Bressan era trouxe de volta. Não recupera o Bressan. O Bressan já foi. Mas não deu. Ele foi infeliz, mas era um bom reserva. Ele chegou aqui, ele não era nada. Eu estou falando em jogadores, por exemplo, da Ferroviária e do Caxias, que disputaram um campeonato gaúcho. O Bressan veio da base do Caxias para cá, do Juventude.
São coisas diferentes. Ele pode ser ruim, mas não ofende também, né? Juventude. Falou a voz de Caxias. Diminui o cara ainda mais. Desculpa, eu falei de Caxias, depois eu Mas repeti. foi o trio aquele, né? Foi o Bressan, o Ramiro e o lateral que logo depois foi o Alex. Não, mais o Fogo, Veio mais, o Alex Telles, veio mais o inclusive, Fogo e o atacante, o Paulinho. Hoje se anunciou, o Porto, inclusive, estava confirmando o interesse do Atlético de Madrid. Exatamente. No Alex Telles, é um negócio de 30 milhões de euros. E que renderia 660 mil ao Grêmio e 4 milhões e pouco em reais para o Juventude. Isso aí serve apenas para reforçar uma coisa que eu falo há tempos aqui. Uma coisa é base que forma atleta, outra coisa é jogador que passa pelo clube. Aí está o exemplo de quem formou o Alex Telles, foi o Juventude, vai pegar 3 milhões. Clube de passagem foi o Grêmio, 600 mil. Botou na vitrine. Essa é a diferença. Então, não, porque nós não formamos o quê, cara pálida? Pegou. Quem forma é o outro. É claro, pegou. Tu falou em diferença, o Darcy, sabe quem é? Você faz a diferença quando você leva o seu carro para fazer revisão lá na Casa dos Pneus. Aí você está fazendo a diferença. E aproveita também as promoções, o pneu não está ficando careca, está ficando desgastado, então aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. E aí continua, né, a promoção do momento, que é o Feirão de Pneus na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Então, revisão, seus pneus aí, olha, chegando aqui os nossos WhatsApps aqui para suas mensagens. Então, Avenida Ceará, 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 toques também para martelinho de ouro. Seu carro está com aquela batidinha chata, né? Aquele amassadinho no paralama, no para-choque, na porta, não fica legal, né? Então você resolve lá no martelinho de ouro. Tome nota do endereço aí, Euclides da Cunha 309. Ou você liga. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga, 51, código de área, 3315-2160. 3315-2160. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva esse problema lá no martelinho de ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional. O Internacional que venceu ontem por 2-1 lá no Centenário Caxias. Tem essa vantagem aí no jogo de volta, mas tem na quarta-feira um grande jogo, um jogo emblemático aí contra o River, um jogo que pode definir aí a classificação do Inter para a fase de mata-mata aí da Libertadores. E também uma semana de comemoração, né? Aniversário do Inter, aniversário do Beira-Rio, um banquete que vai acontecer na próxima quinta-feira. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques de hoje com o sempre animadíssimo Darcy Filho, o irreverente, o polêmico Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Twitter, hashtag RDC2 Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, você manda sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, você tem aí passando aí no rodapé do seu televisor e também compartilhando, né? Compartilhando aí nos seus grupos, pedindo que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Amanhã vamos completar 9 meses no ar, então é importante que você faça isso. Nosso WhatsApp também, né? 51, código de área, 998 1599 90. Nossos 2 toques para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra lá automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente. Tem o pessoal do interior aí, tem o site, né? www.baidolb.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site, também tem aí 2 endereços aqui em Porto Alegre. Da Benjamin Constant, 1315, esquina com a São Pedro, e a loja da Ipiranga, 5.800. Bom, o Internacional foi a Caxias, subiu a Serra também, exemplo do Grêmio com um time aí, agora é time alternativo, né? É time misto, time reserva. Ou seja, mas tudo bem, time alternativo. E venceu o Caxias por 2-1, ficando mais perto ainda da final do Campeonato Gaúcho. Quem nos traz a vitória do Internacional, ontem o repórter Pedro Oliveira.
Diante do Caxias, o Internacional fez o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Com apenas Marcelo Lomba de titular, o Colorado não deixou de pressionar o time da Serra. Camilo, depois de meses sendo criticado, foi quem abriu o placar no Estádio Centenário. Continuei trabalhando muito firme, né, nessa questão. Tive algumas consultas de algumas equipes, resolvi permanecer. Estou muito focado, sempre não deixei de trabalhar e agradecer muito a oportunidade de hoje. Mas não demorou muito para Foguinho empatar pelo Caxias. 2 minutos depois, o meia foi quem deixou o jogo igual em 1-1. No segundo tempo, foi Marcelo Lomba em 1, 2, 3 oportunidades que salvou o Internacional de sofrer a virada. Mas foi com uma troca feita por Odair Hellmann de Santiago Trellis por Jonathan Alves, para muitos até despretensiosa, que o treinador mudou a cara do jogo. O uruguaio Jonathan Alves, apelidado de Louco, botou o Colorado na frente do placar, Inter 2-1. Quando eu venho aqui no microfone e me exponho a falar alguma coisa é porque está dentro do meu coração. Quando eu falo do grupo, é sabido que você não ganha campeonato nenhum com 10, 12 jogadores. Você ganha com um grupo. Porque hoje, por exemplo, quem fez os gols da semifinal hoje? Jonathan e Camilo, eles não estavam nem inscritos no início do gauchão. Com a vitória, o Inter deixa sua classificação encaminhada para a final do Campeonato Gaúcho e muda seu foco para a Copa Libertadores da América, onde enfrenta o River Plate na próxima quarta-feira. Bom, num time médio, tu teve 3 oportunidades na cara do goleiro, e aí ele tem que dar méritos ao Lomba, que tem sido um dos destaques do Internacional. Não foi só nesse jogo de ontem, não, né? Ou seja, aí tu tem 3 oportunidades e não mata o jogo contra um time grande, aí não tem volta, Eu sei né? que não existe isso, mas no meu tempo de repórter falavam bastante nisso. Placar moral do jogo, 5-2 para o Caxias. Ainda bem que tu disse que isso aí não existe. Placar moral do jogo, 5-2. Porque 3 gols feitos na cara do gol, se não fosse o senhor Lomba, o Internacional teria descido a lomba. Mas é preocupante. Só uma olhada. Só que foi exatamente isso que eu disse. Só que futebol não tem o C. O C não tem. O Lomba, eu tanto critico os goleiros que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Quero dizer que o Lomba faz uma campanha extraordinária este ano, não só no Campeonato Gaúcho, e fez um bom campeonato ano passado, então ele, nesse somatório, é o melhor goleiro. Inclusive, é o melhor goleiro do Rio Grande do Sul. E foi escolhido ano passado o melhor do brasileiro. Não, mas ali, na seleção. Mas ali é uma votação que não. O cara vota vendo jogar uma vez. Ali pelo número de jogos que participa, então ali já é complicado. Mas não quero em absoluto desmerecer, não. É ótimo ser escolhido também. Agora só os critérios ali é, por exemplo, por número de jogos. Se tu faz 10 jogos magníficos, tu passa a ser o melhor. Mas como é gozado o futebol, né, Darcy? Se não houvesse a desgraça de um, não haveria ascensão do outro. Porque se o Danilo Fernandes não se lesiona, ele seria o goleiro titular do Internacional. E o outro seria permanente reserva. Mas não é assim, né, Garbassi? Tu pode ser chamado, ele deu uma resposta positiva. Ele poderia te dar a oportunidade de não dar essa resposta positiva. Todas as vezes que ele foi... E essa não é a primeira vez. Nas vezes anterior que ele foi chamado para subir o Danilo, ele sempre deu uma resposta positiva. Mais do que isso. Dessa vez ele foi tão bem que ele não pôde nem ser trocado de volta. Ele não pôde nem devolver a posição para o outro. O outro teve que se contentar em ficar até fora do banco. Até fora da lista da Libertadores. Alegadamente, porque o goleiro tu tem aquela que pode mudar que está em recuperação e tal, você sabe que não é. Então, agora, como diz o Cadu, diante do grande, tu não pode perder uma chance. Dirá 3. Que dirá 3 chances. E o Caxias perdeu. Agora, o Internacional... se escapou. De uma goleada. Um grande que se escapou de goleada. Se escapou de perder o jogo. Que jogo? Podia levar 4 ou 5 que não seria exagero. Mas aí... Tu tá de brincadeira. Não tô falando isso aí como piada. Não, tô falando sério. Os 3 gols que o cara fizer errado... Então os 3 gols não eram 5 para começar. Tu não sabe nem contar. O Internacional, a oportunidade que teve, ele fez.
Mas essa é a função do time grande. Se acabamos de dizer que um time médio desperdiça 3 oportunidades. É para perder mesmo, é para perder mesmo. Agora, que ficou muito claro, o planejamento, a estratégia, como diria o filósofo, de jogo do Internacional, foi uma coisa muito bem pensada pelo Odair. Ele colocou, pelo professor Odair Hellmann, ele colocou 2 jogadores que estavam completamente fora dos planos. Camilo e Jonathan Alves. E foram pensados somente para esse jogo. Só para esse jogo. Olha, o Alves vai entrar só nesse jogo. Foi vai pensado arrebentar. isso? Claro. Camilo, isso boa faz ironia. parte da nossa estratégia. Tá boa a ironia. Esses 2 jogadores. olha e aqui, agora tem mais. E agora tem mais. O Camilo deve renovar até o final do ano. Vai prorrogar o contrato. E o Alves talvez já não vai embora mais. Mas isso aí o que chama atenção. O Internacional tem que devolver. Não, o que tu chama, ou compra, né? O que chama atenção, e isso é trabalho da comissão técnica. Isso é trabalho do treinador. Ou seja, eles estavam lá. O Jonathan Alves não está inscrito na Libertadores. Não estava inscrito nem no Campeonato Gaúcho. E como é que tu consegue mobilizar esses jogadores numa oportunidade que tu tem? Olha aqui, ó. Desculpa, mas isso tem um nome. Não, desculpa, isso tem um nome. Aí eu tenho que dar mérito a isso aí. Não, tem que dar um mérito pro profissional. Isso é atleta profissional. Esse não tem nada a ver com comissão técnica. Não, mas isso tem a ver com o cidadão. O cara sabe que é a profissão dele e ele tem que desempenhar quando for chamado. Perfeito, deixou claro que fez um gol e não comemorou. Não, claro, o Jonathan Alves não comemorou. Saiu caminhando. Agora, vou dizer uma coisa, é o seguinte, ó. Eu não sei se foi determinado pela direção e tudo. Vamos dizer a bem da verdade, eles não foram inscritos porque estavam em negociações para irem para outros clubes. Lógico, os 2. lógico, Agora, não sei se foi tecnicamente o Internacional que se vê livre e tal, mas não estava inscrito no Gauchão da Libertadores, porque eles estavam sendo negociados. Eles poderiam disputar por outros clubes. Sim, porque eles estavam sendo negociados. Então não estava servindo, né? Evidente. Quer dizer, o Jonathan Alves não serve e o Internacional, não sei se pagou pelo empréstimo ou não, traz o Trellis esse, que é inferior ao Jonathan Alves. Pois é. Não dá para entender. Mas essas avaliações equivocadas, elas acontecem. O que não pode é tu desprezar 2 jogadores, mandar procurar clubes e depois trazer como solução e ainda querer faturar em cima. Não. Quem tem que ser respeitado são os atletas. Os atletas é que foram profissionais. Profissionalismo. Eu tenho defendido com frequência o professor Odair, acho que ele é um injustiçado no Internacional. Se o Inter perde, ele é culpado, se ganha, ele não é responsável. Agora, nessa parada aí, não, professor. Tu sabe, Darcy, e tu lida muito com futebol, que o jogador não fica assim, o jogador fica de beiço, desgostoso, fica emburrado, quando não tem essa oportunidade, tu sabe bem disso. Mas esse aí, o Alves fez o seguinte, ele fez o gol e não vibrou, não faz parte, isso faz parte do beiço. Agora, jogar, o que ele tinha que fazer, ele fez. O Camilo não, o Camilo vibrou, se atirou para cima, deu bicicleta. Tudo bem. Eu acho que cada um tem uma maneira. Claro, vamos acompanhar aí. Acho que está tem equivocado que a avaliação do Jonathan respeitar Alves. Acho que tu não pode jogar o cara. Ele não foi brilhante no ano passado, fez 2, 3 gols, ok? Se tinha uma expectativa, mas já está cansado de saber que não é qualquer jogador, é só o diferenciado que vem de fora, bota a cabeça e sai jogando. Foi o que eu disse. Mas eu estou falando é outra adaptação. Eu estou falando no projeto de aproveitamento feito para o Jonathan Alves e para o Camilo. Foi marcado que no jogo contra o Caxias, em 19, no dia 31 de março, seria o dia da divisão. E o jogo decisivo. Não deixa de ser um jogo decisivo. Bom, mas o Internacional falando em decisão, tem decisão na próxima quarta-feira, o jogo na véspera aí do aniversário do Internacional, olha, casa lotada, sem ingresso, mais nada. Internacional que tem esse jogo emblemático aí contra o River, né? O River que vem desfalcado e agora mais um jogador que não vem, que é o goleiro Armani, lesionado, também não vem. Mas quem nos traz aí as informações do dia de hoje é o repórter do Internacional, o repórter Pedro Oliveira. 3 de abril de 2019. Neste dia, o gigante da Beira-Rio vai tremer. Torcedores vão ficar sem voz. Jogadores estarão motivados, porque agora tudo é Libertadores. A
Acostumado com Libertadores, o torcedor colorado estará presente para o emblemático duelo contra o River Plate. De acordo com o site do Internacional, os ingressos para esta partida foram vendidos em apenas 45 minutos, em tempo recorde. O Colorado não recebe um adversário de expressão que vem de fora do Brasil há 1.349 dias. Pois é, o último confronto contra um time assim foi contra o Tigres, na semifinal da Libertadores de 2015. Mas não pense que o Beira-Rio não está acostumado a receber partidas grandes, porque jogando em casa, o Colorado já venceu 5 títulos continentais. Dentro do campo, a batalha promete, mas quem chega como favorito é o Colorado. Líder isolado do Grupo A da competição, o Inter vem de 2 vitórias, já o time argentino de apenas 2 empates. Além disso, o River também contará com 4 desfalques. O goleiro Armani, o lateral esquerdo Casco, o volante Palácios, o meia Quinteiro e o atacante Escoco. Mesmo assim, o duelo contra os hermanos não é fácil. Afinal, o atual campeão da Libertadores é o River, que eliminou o Grêmio na edição do ano passado. Seja embalado ou com desfalques, quando a bola rolar, nada disso vai entrar em campo. Porque agora, tudo é Libertadores. Pois é, vem desfalcado de 4 jogadores, mas o time argentino é argentino e é nada mais nada menos que o atual campeão da Libertadores. Mas não dá para... Cadu, não dá para esquecer uma coisa, né? Ele vai ter um Camilo lá. Eu quero te dizer o seguinte, olha aqui, ó. A sorte ajuda também os competentes. Vamos deixar bem claro o seguinte, a sorte ajuda os competentes. E a sorte está ajudando o Internacional, porque numa partida importantíssima para o Internacional e dentro do Beira-Rio, o Internacional vai jogar contra o 4º colocado do Campeonato Argentino e que vem com time misto em Porto Alegre. Não quer dizer nada, Garbaço. Não quer dizer, time argentino não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. Eu acho que se tornou mais fácil. Não, essas 4 ausências se tornaram mais fácil. Fora o outro que já tinha sido vendido. Fácil. Argentina é time argentino. 4 ausências faz diferença. Claro que faz uma diferença, mas só argentino, meu amigo. Ainda mais que o River vem precisando de resultado positivo. A disposição é outra coisa. Não tem nada o Internacional precisará jogar com a disposição que vinha jogando antes. Não tem a dúvida. Não é com essa intensidade do Caxias aí, não. Não, mas eu acho que quanto a isso a intensidade contra o Novo Hamburgo. Mas eu acho não que é essa intensidade. Eu acho que tem um não. jogo bom, sabe por quê? Já ficou provado aqui que o Internacional contra os times menores, que tem a obrigação aquela de atacar, o Internacional sofre. Quando enfrenta times maiores, o Internacional consegue sair rapidamente no contra-ataque. É o jogo. É pelo jogo. Porque o senhor daquele o Internacional não tem articulador, o Internacional não tem esse jogador que faz a articulação. Eu acho que também não deve ter, vai ver que o D'Alessandro, se for escalado, vai jogar muito. Eu sou contra. Porque é o jogo dele no Internacional, para ele mostrar. Esse é o jogo dele. E é o jogo dele para ele mostrar para o River que ele é o cara até para poder jogar na Argentina o ano que vem. Eu acho que psicologicamente é ruim escalar ele. Eu acho. Psicologicamente é muito importante. Porque é um jogo contra um dos times que também... Do coração dele? Não, que seja do coração, mas é um time que ele tem uma baita identificação. É um time que o Internacional, onde ele está, e como o Darcy disse, esse é jogo para ele. Se por isso ele comemora ou não? Comemora. E ele vai. Tudo que ele correr na quarta-feira, ele vai ficar um mês sem correr, porque ele vai dar toda a máquina na quarta-feira. Só mais uma informação do Internacional aqui, ó. Eu não escalaria. Mas o senhor sabe tudo, e tudo que o senhor diz acaba dando errado. Então não tem nenhuma novidade. Pode afetar. Nenhuma novidade. Porque exatamente o psicológico que vai favorecer se ele jogar, e o senhor vai jogar contra o time do coração? Mas o argentino não é time do coração. É um dos times do coração dele. Então o Renato não pode jogar com o Flamengo? Então o Renato não pode jogar contra o Flamengo? Mas aí então o senhor sempre com os seus... O D'Alessandro se formou no River. Mas o Renato foi ido no Flamengo. Será que não vai ser uma ficada no coração dele ele derrotar o River? Suas colocações Qualquer um dos dois vai torcer para o time que paga mais. O D'Alessandro é pelo Inter, porque é aqui que ele recebe mais do que recebia lá no ano passado, e o Renato é aqui, porque é aqui que ele recebe mais do que receberia se estivesse no Flamengo.
Olha aqui, ó, depois já vou dar atenção, a gente está passando aí, talvez eu repita algumas aí, porque a gente, enquanto faz o programa, fica... Mas vou pegar a última aqui, ó, a Nath diz, mas esse Garbaski, que má vontade com o Inter sempre, né? Bom, mais uma informação do Internacional aí, o zagueiro em argentino, né? O Vitor Cuesta aí prorrogou o seu contrato, ele tinha contrato de mais um ano, prorrogou por mais 2 anos, então vai até 2021, final de 2021, o contrato aí do Vitor Cuesta com o Internacional. O que a gente não erra nunca, se você escolher o banco certo. Qual é o banco? É o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, que ele oferece diversos produtos como esse, que seguidinha vai estar na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, baixe o aplicativo do Banrisul, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então passe no Zafari, se tem preço e qualidade, é no Grupo Zafari. Vamos para o rápido intervalo, voltou em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. E dando atenção, pelo menos a gente está passando algumas aí, outras que a gente não passou, dando atenção aos nossos, como eu digo hoje, né? Hoje, com as plataformas digitais, são os nossos telespectadores e os nossos internautas. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, o Ângelo Garbaski e Fábio Berto. São os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, então você confere aí de todas as maneiras o nosso Dois Toques. Também é importante que você compartilhe, né? Tem muitas mensagens aqui, muitas já passaram aí, vocês já acompanharam algumas, talvez eu possa repetir, mas vou fazer referência aqui pelo meu controle, tá certo? Nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis, acessando o site da Village, você se torna um cliente, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial pilar do São José. Vamos lá para algumas mensagens. Quando o bate-fone toca... Não, são as mensagens aqui do nosso... O Márcio Fraga, jogo complicado contra o River, mas com o apoio da torcida dá para vencer. Vamos lá, o Lucas, baita programa... a Carola, parabéns pelos 9 meses de transmissões da RDC. Ok, Carola, obrigado, Carola. O Pérez, bora Cadu, abraço e parabéns à RDC. E também fala aqui da volta do Ribeiro Neto. O Martins, Viseu e Montoya não vieram para Porto Alegre, quer dizer que ainda não chegaram, né? A Nath, essa semana do Inter, jogo contra o River confirmado, liderança da Libertadores, aniversário do clube, ainda do Beira-Rio e ainda o jogo de volta contra o Caxias, vamos Inter. O João Feijó, quem está criando essa situação é o próprio Renato, ao escalar 2 jogadores que estão comprometendo o time. Não saca do time Maico e Luan, fazendo rodízio de goleiros. A Jussara, é só uma fase, já vai melhorar. O Miro Veiga, lá em Boa Noite Cadu e bancada, eu sou gremista, mas está igual ao ano passado, achando que ganhou e não é assim, cuidado. O Mário Queiroz, os irmãos Queiroz, boa noite, Cadu e convidados. Um abraço todos, em especial ao professor Fábio Ramos Berti. Olha só, hein? Essa estrela da programação da RDC TV. Olha aí, ó. Júlio César Espinosa, grande Júlio Espinosa. Darcy Cadu. Tomar um achocolatado e mastigar um biscoito vendo este programa. Não tem nada de melhor. Um abraço. Está nos assistindo lá em Florianópolis, né? O Link nos assistindo lá em Florianópolis. Exato. O Márcio... Sim, ele trabalha, ele é professor. Ele continua mas não está em time. Não, em time não, o que eu lamento muito. Aproveitar e mandar um abraço para o professor Feliciano Bastos. Grande fisioterapeuta. Como diria o Limonada, que foi massagista do Grêmio, um fisioterapista de mão cheia. Fisioterapeuta. Teve com o Filipão na seleção. Vamos lá que eu estou encerrando aqui, eu tenho que fazer aqui. Olha aqui, ó, o mandando de abraço, olha aqui, diz o Vinícius Maicá.
Esse Cadu, apresentador, é colorado sofredor. Pô, você chamar de colorado e gremista, para mim, é o maior elogio que tem, não tem problema. Não, elogio você chamar de juventudiista. Né? O Cláudio Soares Atzenberger, abraço te esperando para conhecer a odontologia do esporte. Vou lá essa semana lá, o Darcy já foi lá, né? Exatamente. Ele está numa foto ali, eu acho que é com o... Ele enviou uma foto aqui. Enquanto tu vê, eu faço referência. Ó, o pessoal do consulado do Inter lá em Sapucaia do Sul, manda um abraço pro consulado do Internacional de Sapucaia do Sul, meu amigo Cadu. Então vai um abraço aí pro pessoal do consulado de Sapucaia. Gerson, boa noite, meu craque Cadu e a toda a bancada. Uma pergunta, quando o Viseu desembarca? Pois é. Com o Jonathan Alves. Pois é. Ah, com o Jonathan. O doutor Etzberger está atendendo aqui o Jonathan Alves. Gamal Fernandes, falem sobre o gol do Jonathan Alves. Chutou ou cruzou? Foi que nós falamos aí, né? O Darcy e o Fábio, eu acho que ele cruzou. Mas não deixou de ser um gol, importante. Não. Marcos Gresselê, grande Cadu, estamos acompanhando esse grande programa. O Mauro Martins Crespo, tá de aniversário aí, agora grande festa, hein? Que acontece aí na próxima semana lá no Nova York. Grande Cadu, grande abraço, meu amigo. O Luiz Fernando Soares, resultado 3-1 Inter. Um abraço, Cadu. Luiz Eduardo Paluga, abração ao Odair Papito, valeu Cadu. Evanir Helma, Evanir Helma é irmã, né? E sempre que pode daqui ela nos assiste lá em Florianópolis também. E ela diz, valeu Papito. É o Marcelo Couto, que é o Marcelinho lá do Martelinho de Ouro. Grande abraço, Cadu, meu craque. O Cello Itália, grande Cadu, abraço e a todos aí, um belíssimo programa. Sempre ligado, Dali Tricolor. A Maria Eloy, um abraço para a bancada. E aí vai. E aí, mais aqui, ó. A Evaí tá de novo aqui, ó. Aliás, é de Santa Catarina, só que ela me corrige aqui, de Balneário Camboriú. Né? A Ivanir Helma tem que corrigir. Camboriú tem que corrigir. Claro, que é irmã do Odair. O Fernando Sommer, Dourado vendido hoje para o Milan 100 milhões. Que dia é hoje? Brincadeira, 1º de abril, né? Eu passei em 1º de abril. E será que o Guerreiro estreia contra o Caxias? Passei em 1º de abril uma vez. Acho na Rádio Guaíba, provavelmente, dizendo que o Renato estava sendo negociado para a Espanha. E o Renato me deu uma entrevista dizendo, olha, tô indo embora e tal. Aí os caras na Rádio Guaíba correram, fizeram, entrevistaram o Saúl, todo mundo, ninguém sabia. Eu estava com o Renato na Seleção Brasileira. Quando o programa chegou no final, eu tinha a gravação do Renato dizendo, olha, era 1º de abril e tal, amigos da Guaíba e tal. Famosa tochada. Aí eu passei esse 1º de abril, foi bonito. O Marco, dando boa noite também, Marcos Vargas, lá da Casa dos Pneus, Cadu, um grande abraço. Bom, ponto final. Como sempre saímos daqui, né? Essa não é 1º de abril, é 1º, mas vamos para lá. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante e churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta aos domingos, aquelas promoções do Barranquinho. É o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá, qualquer lugar, com o meu Kia da São Motos, 2 endereços, né? Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda, que é da Kia São Motos, na Avenida Ceará 370. Hoje é um grande evento lá na Kia São Motos, foi apresentados os novos modelos aí da Kia, né? Então, daí, ó, passa lá, não tem como sair de carro novo. Agora vai para uma balada, não quer saber de brilho, vai para um cinema, teatro, vai para o futebol, seja para onde for. Você não quer saber de estacionamento? Então é Teletac, tá aí, ó, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é importante é a segurança. Quem leva e quem lhe traz. Isso você tem com o Teletac. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxer. Na sequência, todas as informações do dia no nosso jornal da RDC, a partir de hoje, com a apresentação de Carla Bisol. E na sequência, sempre com assuntos extremamente relevantes, o nosso Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Excelente final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motos. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas.